Deolindo Ventagrande era uma alcunha de bordo. Saiu do arsenal de marinha e enfiou pela rua de Bragança. Batiam 3 horas da tarde. Era a fina flor dos marujos e demais levava um grande ar de felicidade nos olhos. A corveta dele voltava de uma longa viagem de instrução e Deolindo veio à terra tão depressa alcançou licença. Os companheiros disseram-lhe rindo: "Ah, Ventagrande, que noite de almirante vai você passar? Ceia, viola e os braços de Genoveva, colozinho de Genoveva." Deolindo sorriu. Era assim mesmo. Uma noite de almirante, como eles dizem, uma dessas grandes noites de almirante que esperava em terra. Começara a paixão 3 meses antes de sair a corveta. Chamava-se Genoveva, caboclinha de 20 anos, esperta, olho negro e atrevido. Encontraram-se em casa de terceiro e ficaram morrendo um pelo outro, ao tal ponto que estiveram prestes a dar uma cabeçada. Ele deixaria o serviço e ela o acompanharia para a vila mais recôndita do interior. A velha Inácia, que morava com ela, dissuadiu-os disso. Deolindo não teve outro remédio senão partir em viagem de instrução. Eram 8 a 10 meses de ausência. Como fiança recíproca, entenderam dever fazer um juramento de fidelidade. "Juro por Deus que está no céu." "E você?" "Eu também." "Diz direito." "Juro por Deus que está no céu. A luz me falte na hora da morte." Estava celebrado o contrato, não havia descrer da fidelidade de ambos. Ela chorava doidamente e ele mordia o beiço para dissimular. Afinal, separaram-se. Lá vai ele agora pela rua de Bragança, Prainha, Saúde, até o princípio da Gamboa, onde mora Genoveva. Lá, com certeza, vai encontrá-la debruçada à janela, esperando por ele. Foi à custa de muita economia que comprou em Trieste um par de brincos que leva agora no bolso com algumas bugigangas. E ela, que lhe guardaria? Pode ser que um lenço marcado com o nome dele e uma âncora na ponta, porque ela sabia marcar muito bem. Nisso chegou a Gamboa, passou o cemitério e deu com a casa fechada. Bateu. Falou-lhe uma voz conhecida, a da velha Inácia, que veio abrir a porta com grandes exclamações de prazer. Impaciente, Deolindo perguntou por Genoveva: "Não me fale dessa maluca. Estou bem satisfeita com o conselho que lhe dei. Olhe lá se fugisse." O que foi? O que foi?" A velha disse que descansasse, que não era nada. Uma dessas coisas que aparecem na vida, não havia razão para se aborrecer. Genoveva andava com a cabeça virada. Mas virada por quê? Está com o mascate José Diogo. Conheceu José Diogo, mascate de fazendas? Está com ele. Não imagina a paixão que eles têm um pelo outro. Ela então anda maluca. Foi motivo da nossa briga. José Diogo não me saía da porta. Eram conversas e mais conversas, até que um dia eu disse que não queria a minha casa difamada. Ah, meu pai do céu! Genoveva avançou para mim com os olhos deste tamanho, dizendo que nunca difamou ninguém, não precisava de esmolas. 2 dias depois, estava mudada e brigada comigo. Onde mora ela? Na Praia Formosa, antes de chegar à pedreira, uma rótula pintada de novo. Deolindo não quis ouvir mais nada. Não sabia o número da casa, mas era perto da pedreira, pintado de novo, e com o auxílio da vizinhança haveria de encontrá-lo. Não contou com a sorte que pegou de Genoveva e fê-la sentar-se à janela cozendo no momento em que Deolindo ia passando. Ele a reconheceu e parou. Ela, vendo um vulto de homem, levantou os olhos e deu com o marujo. Que isso? Quando chegou, entra, seu Deolindo. E levantando-se, abriu a rótula e fez entrar. Genoveva deixou a porta aberta, fê-lo sentar-se, pediu notícias da viagem e achou mais gordo. Nenhuma comoção, nem intimidade. Em falta de facas, bastavam-lhe as mãos para estrangular Genoveva, que era um pedacinho de gente. E durante os primeiros minutos não pensou em outra coisa. Sei tudo. Quem lhe contou? Fosse quem fosse, disseram-lhe que eu gostava muito de um moço? Disseram. Disseram a verdade.
Deolindo chegou a ter um ímpeto. Ela fê-lo parar só com a ação dos olhos. Em seguida disse que se lhe abrir a porta é porque contava que era um homem de juízo. Contou-lhe então tudo. As propostas do mascate, suas recusas, até que um dia, sem saber como, amanhecera gostando dele. Pode crer que eu pensei muito e muito em você. Se a Inácia que lhe diga se eu não chorei muito, mas o coração mudou. O pobre Marujo citava o juramento de despedida como uma obrigação eterna, diante da qual consentira em não fugir e embarcar. Juro por Deus que está no céu, a luz me falte na hora da morte. Pois sim, Deolindo, era verdade. Quando eu jurei era verdade. Tanto era verdade que eu queria fugir para o sertão com você. Mas vieram outras coisas, veio esse moço e eu comecei a gostar dele. Mas a gente jura para isso mesmo, é para não gostar de mais ninguém. Ah, Deolindo, então você só se lembrou de mim? Ah, deixa de partes. Que horas volta José Diogo? Não volta hoje, está lá para o lado de Guaratiba com a caixa. Eu vou voltar sexta-feira, sábado. Mas por que quer saber? Que mal lhe fez ele? Deolindo declarou com um gesto de desespero que queria matá-lo. Genoveva olhou para ele com desprezo, sorriu de leve e deu um muxoxo. Era assim que ele pagava o que padeceu. E ele, que tanto enchia a boca de fidelidade, tinha se lembrado dela por onde andou? A resposta dele foi meter a mão no bolso e tirar o pacote que lhe trazia. Ela abriu-o, aventou as bugigangas uma por uma e por fim deu com os brincos. Genoveva tomou deles contente, deslumbrada, mirou por um lado e outro, longe e perto dos olhos, e por fim meteu nas orelhas. Depois foi ao espelho. Sim, senhor, muito bonitos, disse, fazendo uma grande mesura de agradecimento. Não tardou que tirasse os brincos, os contemplasse e colocasse na caixinha em cima da mesa redonda que estava no meio da sala. Brincando é noite. De fato, a noite caía rapidamente. Genoveva acendeu uma vela e foi sentar-se à soleira da porta, pedindo-lhe que contasse alguma coisa das terras por onde andara. Deolindo, a princípio, recusou, disse que se ia embora, levantou-se e deu alguns passos na sala. Mas o demônio da esperança mordia e babujava o coração do pobre Marujo, e ele voltou a sentar-se para contar 2 ou 3 anedotas de bordo. Genoveva escutava com atenção. A esperança começava a desampará-lo e Deolindo não teve outro recurso a não ser despedir-se. Genoveva acompanhou-o até a porta para lhe agradecer uma vez mais o mimo. Deolindo seguiu para fora cabisbaixo, lento, não já o rapaz impetuoso da tarde, mas com o ar velho e triste. No dia seguinte, alguns dos companheiros bateram-lhe no ombro, cumprimentando pela noite de Almirante e querendo saber notícias de Genoveva, se ela estava mais bonita, se sentiram muita falta dele, etc. Ele respondia a tudo com um sorriso satisfeito, discreto, sorriso de pessoa que viveu uma grande noite. Parece que teve vergonha da realidade e preferiu mentir.